e como palestrante, a meta cientista de Cristina Santos, com o tema o coração e as emoções espirituais. Pensando neste momento, neste tema, vamos buscar na literatura de anteriores e missionários da luz alguma reflexão, algum ensinamento para que nós possamos iniciar e refletir qual a nossa posição aqui enquanto encarnado, qual o nosso trabalho e como vamos buscar esse equilíbrio para esse trabalho. Então, André Luiz nos fala: o servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer semelhante serviço, se ainda não conseguir manter um padrão superior de elevação, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético na próstata, ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Todos os ensinamentos que André Luiz nos traz, nos reflete, chega a nossa compreensão e a nossa reflexão. De onde vem esse nosso equilíbrio? A não ser da nossa mente equilibrada, das nossas emoções equilibradas, e do nosso coração ainda material, purificado com sentimentos positivos e equilibrados. Então, nosso trabalho, enquanto encarnado, é sempre manter esse equilíbrio, essas emoções em equilíbrio. Então, rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos anjos de guarda, que sempre nos mantenham neste equilíbrio. Que assim seja. Solicitamos aos mesmos que, se possível, desliguem os celulares, para que assim, a aquisição dos conhecimentos seja bem satisfatória. Pedimos ao nosso irmão que faça a prece de início dos trabalhos. Fechemos nossos olhos, levemos o nosso pensamento para a aula, pedindo a proteção da nossa Virgem Maria, o Pai, Criador de todas as coisas, Deus onipotente, e o nosso irmão Jesus, que pela sua paz, que nos dê a sua paz, que nos dê os entendimentos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a nossos ofensores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória e a paz. Seja da palavra, nossa mãe, que nos abençoe. Nessa rogativa, essa prece, proferida pelo nosso irmão, esse diálogo com o alto, pedimos a autorização para a abertura da palestra da tarde de hoje. Assim seja. E a paz de Deus, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, nos ilumine, hoje, agora e eternamente. Dia 29 de setembro se comemora o Dia Mundial do Coração. Quando vamos falar do coração e das emoções espirituais dos espíritos encarnados e desencarnados, percebemos primeiramente que um dos maiores fatores que atinge os corações humanos é o poder financeiro. Quando damos essa classificação do poder financeiro, do poder econômico, verificamos que as pessoas
que são apegados aos recursos materiais, endurece seus corações por uma palavra possuir. Nada mais do que isso. Essa posse, ela é tão expressa dentro da própria sociedade. Tem pessoas que não se alimentam bem, que não dormem bem, pensando no cofre que tem dentro de casa, ou simplesmente na conta bancária que precisa movimentar. Seu coração não merece isso. De jeito nenhum. Na medida que o tempo passa, a idade avança, observamos que essa emoção no espírito encarnado é completamente devastadora. Devastadora por quê? Você tem o órgão das emoções físicas e emoções espirituais. A própria alma humana, que pode expressar a alegria ou pode expressar a tristeza. Quando vemos que alguns espíritos que morreram de infarto porque faliram financeiramente, é deplorável. Era tanto orgulho, mas tanto orgulho, que não admitiu, de hipótese nenhuma, a queda financeira ou a falência, que terminou cristalizando o plexo cardíaco, fazendo com que esse plexo adquirisse uma rigidez no perispírito, e essa rigidez atingiu todas as funções cardiológicas do espírito encarnado. Ataque fulminante, naquele exato momento ali. Tudo que se pensa se reflete no coração. Vemos isso dessa forma. A gente pode dizer que o coração é a caixa receptora de todos os pensamentos positivos ou negativos, onde vai haver toda essa distribuição por vasos sanguíneos, por veia, por artéria, e assim sucessivamente. Só que o ser humano, ele está se matando a cada dia e a cada instante. Quando a gente fala nas questões emocionais, não citamos ainda as questões alimentares. Mas eu vou chegar lá. Mas as questões emocionais são dos principais fatores hoje no mundo de morte, principalmente por infarto imediato daquela criatura. Vivemos numa sociedade de violência. O coração sofre com isso. Vivemos numa sociedade insegura. A incerteza do dia do amanhã, o coração sente todo esse reflexo. Mas quando colocamos em prática o ódio de sentir no pensamento e de refletir na alma e de acordar no coração, vemos a rigidez que esse músculo cardíaco sofre através de processos de toxinas que são jogados no organismo humano pela própria produção da negatividade dos próprios pensamentos. Quem ama não morre do coração. Sabiam disso? Pronto. Eu nunca ouvi falar que ninguém morreu de amor. Já ouvi falar que morreu de ambição. Já ouvi falar que as pessoas morreram por ambições econômicas em busca do obter. Mas morrer de amor, não. Na questão do amor, o coração até abala, mas ele não para. De jeito nenhum. Ele pode até acelerar quando você encontra o seu grande amor. É o primeiro sinal de recepção energética das duas almas que assumiram o compromisso de estarem juntas. Quem já passou por isso aqui, já? De ter o coração acelerado em ver o seu amado? Todos já passaram por isso. Sabe por quê? Porque esse é um órgão de recepção e de encontro de almas de vidas passadas, que vieram agora com o compromisso de se encontrarem, se amarem. Mas isso, muitas vezes, não acontece.
o primeiro encontro é marcado pelos impulsos cardíacos de 40 por minuto. Será que é amor? Desse jeito? Disparado dessa forma? Então, naquele exato momento, os dois corações, ele corresponde às mesmas situações e aos mesmos batimentos cardíacos. Eu acho que é amor, viu? De certeza. Mas amor sem prova, nem sofrimento, já não é amor. Porque as modificações energéticas pelo estado mental e a distribuição de energia que esse órgão recebe, ela é intensa. Existe um coração mais forte para as decisões e existe um coração indeciso que não quer continuar nas suas próprias expiações e provar. Essa é a grande diferença que muitas vezes nós encontramos com relação à recepção energética de dois seres que se acabaram de se encontrar. Ora, para esses dois seres, as assimilações são idênticas. É impressionante que tudo eles concordam, né? Um com o outro. Nesse exato momento, essa concordância existente, isso faz com que a alma se preencha de energias positivas. Eu nunca vi alguém que ama tá chorando de cara feia. Tá não. É um sorriso expressivo constantemente. Olhe, não sabe nem onde pisa, viu? Então, fica transbordando de energias positivas, enquanto o seu amado pensa, a amada recepciona e devolve as energias positivas. É o amor físico correspondendo às energias físicas, mas ainda não é o amor espiritual. Está longe dele. Porque, na realidade, nesse despertar de sentimento cardiológico que existe ali, existe um despertar físico pela aparência da própria amada que está se apresentando. O coração, nesse sentido, ele não sofre. Ele tem um relaxamento total. Ou pode o mundo desabar que aquela pessoa não está nem... Entendeu? Então, ela é capaz de enfrentar a tudo e a todos, em nome de um sentimento magnético que as troca de energia energética pelo plexo cardíaco. Só que esse plexo, ele sofre modificações. Ao transcorrer do tempo, sim. E como ele sofre modificações? Porque dentro de uma relação, o que era amor pode se transformar em ódio. O coração responde e sofre com isso. Sofre com isso porque a máquina humana é o cérebro. Sendo esta máquina humana, essa máquina sabe e o espírito registra e o cérebro imediatamente recepciona e o coração sente se você é aceita ou se você é rejeitada. Imagine só. No processo de rejeição energética de duas pessoas que estão ali presentes, o coração que brilhava, o coração que chegava a 140 por minuto, agora ele vai estacionando os seus batimentos. Aquela pessoa entra no processo que nós consideramos de acúmulo de energia negativa no plexo cardíaco, onde ela perde a emoção e o estímulo pelo amor que está ao seu lado. Que frase bonita, né? Está vendo? Perdeu o estímulo. E a partir do momento que perdeu o estímulo, perdeu o interesse por si própria. Então, a partir do momento que perdeu o interesse por si própria, essa pessoa não vê mais beleza, nem brilho do sol, nem tampouco das estrelas, nem tampouco do luar. O que era poesia, de repente se torna uma verdadeira escuridão mental. Aquela pessoa não está sendo amada. Quem já passou por isso aqui? Imagine só, ninguém passou por isso aqui. Imagine só, todo mundo está rindo, né? Ninguém passou por isso aqui. Eu tenho certeza que ninguém passou por isso aqui. Mas certeza absoluta mesmo. Almas endividadas não se amam.
se cumpre expiação e prova. Aí que está a grande diferença. Porque dentro desse sistema de encontro energético, se essas almas se amassem, as assimilações seriam eternas. O que atrai pode repelir e pode, de todas as formas, não aceitar de forma nenhuma a presença daquela pessoa que está ao seu lado. Isso significa um processo de rejeição de energias de uma pessoa para o outro. E o coração agora ele entra em colapso total, desligando também. Por isso que nós vamos perceber nesse grande passo de assimilação energética de uma pessoa para outra, é que, de repente, esse estágio energético, que era de 100%, ele foi diminuindo, e essas vibrações não são mais compatíveis nenhum. Vem a incerteza do órgão e do espírito que sente as emoções do amor. Ora, quantas mulheres não acordam todo dia e dizem, você me ama mesmo? Olhe, a pessoa para responder demora, né? Mas demora. Primeiro ele pensa em tudo que ele viveu. Dentro de um minuto, na memória dele, reflete uma vida inteira. E ele olha para a sua amada e diz, você já passou minha roupa, meu bem? Veja mesmo. Mas que saída, né, não? Saída brilhante daquela pessoa. Mas ela perguntou se você a ama. Não foi a roupa que está passada, não. Ali existe dúvida. Existe dúvida por quê? O amor do espírito já não são os dois. Já não corresponde às mesmas opiniões. Aquilo que era concordância, agora é desconcordância. E a gente nota isso perfeitamente, porque no auge do amor, o coração resplandece todo o sentimento da alma. No endurecimento do amor, ele se retrai. A gente percebemos isso. Então, no auge do amor, ele pega na mão da sua amada e não larga de jeito nenhum. É como se fosse uma propriedade. É como se fosse uma pérola que estivesse ali nas suas mãos, que ele não quisesse compartilhar com ninguém. Na retração do amor, vai na frente que eu vou atrás. Está ouvindo? Olha o comportamento. Então, essas energias já não estão mais se batendo. Então, a pessoa que não é amada, ela sofre também. Por que ela sofre? Ela sofre porque ela precisa de atenção, ela precisa de carinho, ela precisa compartilhar as conversas do dia a dia, e muitas vezes o outro lado observa para ela ou para ele e diz, mas você fala demais, dê um tempo, por favor. Mas antes não era assim, era de uma forma, não era assim. Tudo que você fala é tão bonito, é tão lindo, fale mais, fale mais. Imagine só, isso aqui é engano energético. Isso é engano energético. Esse engano energético que envolve a emoção, ou as emoções dos espíritos encarnados, está intitulado aqui em compromissos reencarnatórios de vidas passadas, que ainda os dois não estão dentro de uma fase de compartilhar sentimentos, estão em fase de compartilhar obrigações. Veja só, obrigações. Obrigações de dividir o lar, obrigação de educar a criança, obrigação de trabalhar, mas a obrigação do amor para esses espíritos, em expiação e prova, ainda eles não sabem o sentido dessa palavra. Ainda tem uns que dizem, eu matei por amor. Imagine só. Matou porque o seu coração é endurecido. Matou porque você não tem sentimento nenhum. Quando a gente vai observar essa questão alimentar e a questão do amor, o que é uma perfeição física pela própria rejeição que a pessoa está tendo da outra pessoa, essa pessoa começa a ter compulsões alimentares. No processo de compulsões alimentares, existe uma rejeição.
Aquela pessoa está buscando prazer na comida, não está buscando prazer no seu companheiro que está ao seu lado. Então, isso reflete muito bem. Se meu esposo não me escuta, a geladeira me atende. Essa é a diferença. Então, nessa diferença, a gente percebe que essas almas, elas começam a se prejudicar por aí. Em vez de mudar o foco mental, sabe o que acontece? Então, há um relaxamento físico total. Nesse relaxamento físico total, o que acontece? Aquela pessoa não quer saber qual é o tipo de comida que existe. Ela quer descontar em alguma coisa. Ela não consegue desabafar porque o companheiro não quer ouvir de nenhuma forma a sua voz perto de si. Então, ela passa a se alimentar através gordurosas, açúcares excessivos, e o corpo vai responder isso. Já existe ali um processo de depressão. O processo de depressão que está existindo ali, no corpo feminino, a mulher deixa de observar e os seus valores. Dona é incapaz de ser alguém na vida porque ela não foi bem sucedida no amor. O que é que o coração tem a ver com isso? Você está se matando, viu? E quando você está se matando, ele está lá fazendo a caminhada dele e vai ficar um tanquinho, viu? O problema é esse. Enquanto você está se matando, ele está buscando a regeneração psicológica e física daquilo que ele não sente mais, mas que ele pode sentir por outra pessoa, que pode renovar a sua vida ou a sua relação. Vamos voltar para a geladeira, que é melhor. Então, o que acontece com isso? Aquela pessoa, ela não mede de nenhuma forma as consequências de doenças cardiorrespiratórias, circulatória, que de repente ela está envolvida nisso tudo. Então, dê valor ao seu corpo físico. O seu corpo físico é o instrumento para o processo de evolução espiritual do seu espírito. Ora, se ele está um tanquinho, seja um tanquinho também. Agora, no desprezo físico, a gente percebe que aquela pessoa está completamente distante da própria realidade. Alimentação inadequada. Vai decorrer o quê? Surgimento de várias varizes nos membros inferiores. Essas varizes já estão identificando que a alimentação dessa mulher não é boa, não é sadia, e todo sinal de varize vai indicar hipertensão. Vai indicando hipertensão. Porque a pressão que existe ali no sistema circulatório físico está indicando que essas veias estão se dilatando. Se essas veias estão se dilatando, essas artérias, como é que fica o músculo cardíaco de vocês? Veja a complexidade. Então, a pressão que esse coração está sofrendo, ela foi emocional, agora é alimentar. Sendo alimentar, o que a gente percebe em tudo isso, a obesidade vai acontecendo. E o ser humano ele não vai tomando nenhum cuidado quanto a isso. Quando é homem, a visualização dele qual é? Eu vou tomar a minha cerveja para esquecer todos os problemas. Olha, se bebida esquecesse o problema, a humanidade estava santificada. Não esquece o problema. Adormece o corpo físico. O problema vai sempre existir. Existindo um problema, você tem que ser forte para resolver o problema que você criou. E as fugas são imensas. O que tem de homem dizendo, eu estou bebendo por causa da minha mulher. Tudo é mulher, até na bebida. É? Então, todas essas responsabilidades, elas são jogadas no sexo feminino. O sexo masculino é isento de responsabilidade. Não é isento de responsabilidade, não. Vamos dizer por quê. Porque a partir do momento que você está
se matando na bebida, você está causando uma destruição dentro da sua própria família. Primeiramente, por quê? Se você tiver um infarto ou um AVC, a sua família é quem vai perder com isso. O seu filho que não foi criado ainda, o seu filho que não foi educado ainda, então esse filho vai ficar órfão de pai, porque o pai foi fraco psicologicamente. Porque o pai não teve uma estrutura de resistência e agora ele vai recorrer à viciação para jogar o fracasso do casamento só na esposa. Não concordamos com isso, não. De forma nenhuma. Existem dois culpados que precisam se sentar e conversar. Esses dois culpados estão ali a causa de tudo isso. E quando vemos que esse processo alimentar, ele passa justamente a adquirir a obesidade localizada abdominal, aí que é alto risco. É alto risco mesmo. Indica que você não vai ter aqui um bom funcionamento intestinal, devido ao acúmulo de gordura abdominal que você tem ali. Indica que o seu colesterol vai estar altíssimo e sua pressão arterial vai junto. Estando assim, você vai ser um dependente de remédio controlado para o final da existência. Sabe por quê? Porque você errou lá no princípio. Se você tivesse feito uma boa escolha, você teria uma boa família. O pior de tudo isso é que muitas vezes as pessoas observam que aquilo não vai dar certo, mas elas insistem. Se não vai dar certo, por que você vai insistir? O momento do namoro, do noivado, é um momento de reflexão, para você observar os defeitos, observar as qualidades. Mas o engano energético é tão grande que você está vendo tanta coisa errada que as suas energias lhe confundem. E diz, está tudo certo. Ah, isso vai ser o homem da minha vida. Isso vai ser a mulher da minha vida. Mamãe foi feliz e não quer que eu seja. Mamãe casou e não quer que eu case. Está vendo como minha mãe me persegue? Olhe, mãe tem opinião própria. Mãe já sabe do que passou, viu? Dentro lá do casamento, do matrimônio. Você quer se enganar porque você quer. E, de repente, a gente encontra entidades espirituais desencarnadas por problemas cardiológicos no mundo espiritual. E quando vemos esses espíritos em enfermarias espirituais, é lamentável. Observamos a rigidez espiritual que envolve esse espírito aqui, ó. Uma rigidez generalizada que parece pedra. Sentimento retido. O sentimento não correspondido por outra pessoa. Ou quando a gente observa dilatações abdominais de algumas entidades espirituais, observamos que aquilo ali foi o excesso de gordura alimentar que ele se alimentou durante a vida inteira, ou então o excesso de bebida alcoólica que ele teve desde o início dos 15 anos até os 60 anos de idade, não resistiu e morreu. Causas e consequências desse processo reencarnatório. Observamos muitas vezes que aquelas pessoas que viveram a vida inteira maltratando o coração, que há o reflexo e a distribuição de energia para todos os órgãos vitais também, observamos que a maioria vai nascer com icterícia. Então, a icterícia, que é a doença que a criança fica amarelinha. Então, o que acontece com isso? Qual é a causa principal disso? A bebida de vidas passadas. Então, a ingestão excessiva dessa bebida lesionou a parte abdominal, o fígado, o coração e os outros. Observamos outra faixa etária também, obesidade mórbida. Isso aí é impressionante. Então, aquela pessoa que tem ódio na vida, aquela pessoa que tem inveja da outra, as energias se confundem todo na parte perispiritual dessa pessoa. Perdeu a coordenação molecular de distribuição e calorias do próprio organismo. Então, quando vem, o que acontece? Engorda excessivamente e não para. Muitas vezes, nessa obesidade, o ser humano chega a morrer de tanto comer. Vocês não querem passar por isso, querem? Não. De uma forma.
Se não querem passar por isso, vamos saber como a gente vai distribuir esses sentimentos nossos. Se alguém lhe ofendeu, esqueça. O ofensor, praticamente, ele está violando a lei de Deus. O ofendido, ele tem que cumprir com a lei de Deus. Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa os teus inimigos. Se, de repente, aquela pessoa que foi ofendida começa a realizar uma troca energética de um coração para o outro, a gente percebe que essa pessoa entra numa fase de angústia, mas essa angústia é física. Ela não é obsessiva de jeito nenhum. É física, sabe por quê? Porque o outro que está pensando mal de você formou uma corrente energética, magnética, que atingiu o seu plexo cardíaco. A partir do momento que atingiu o seu plexo cardíaco, são dois angustiados trocando informações. É deplorável uma situação dessa. Então, essas trocas de informação, de sentimento, o que é que acontece? São pessoas que dizem, eu perdoo, mas não esqueço. Se eu tiver uma oportunidade, eu faço com ele também. Eu destruo a vida dele. Isso é acabar com o coração perispiritual. Você está acabando com o seu coração. Não faça isso de jeito nenhum. Porque o que nós encontramos aqui no mundo espiritual, de corações de pedra, de espíritos frios e calculistas, que de repente mataram, de repente acabaram com a sociedade inteira, observamos que muitas vezes esses espíritos, no plano espiritual, o plexo cardíaco paralisa, ele entra em convulsão constante. Essa convulsão que ele está vivenciando ali é a pedrificação do ódio perispiritual que ele acumulou no seu sentimento. Ele não tem mais sentimento. Ele tem um coração rígido que não responde à distribuição de energia, de sentimento para os outros órgãos que se encontram ali. Processo reencarnatório dificílimo de um espírito como esse. É o caso que muitas vezes nós percebemos em alguns espíritos que estão com 15 anos e, de repente, o que é que acontece? Precisa de um transplante cardíaco. Imagine só. Vai estudar o histórico desse espírito, sabe? Quando você vai estudar o histórico dele, percebe que o coração que era dele rejeitou. Imagine só. O que era dele rejeitou ele. Então, esse processo de rejeição se dá como? Quando o ódio penetra no coração, lesiona o plexo cardíaco. Nessa lesão de plexo cardíaco, o que é que acontece? A criança foi formada, mas o coração dela já estava doente antes do processo reencarnatório. Estando doente, o que é que vai acontecer? Vai precisar de um transplante. Precisando de um transplante, o transplante é feito, mas vai precisar do remédio para que o transplante não haja rejeição nenhuma. Algo mal em doar um coração para alguém que precisa dele? Nenhuma. Você está fazendo um bem. Porque espírito não leva coração para o mundo espiritual. Ele leva plexo cardíaco. O coração que está ali, praticamente, os germes vão comer. Ele não vai ter utilidade nenhuma. E há espíritos tão egoístas, que muitas vezes morre por acidente. A família não consultou ele para doar o órgão. Esse órgão é doado a uma criança que precisa, e esse espírito chega lá dizendo, eu quero o coração porque ele é meu. E ninguém dá meu coração não, tá ouvindo? Calma, meu irmão, não é assim não. O senhor fazendo questão de uma coisa que o senhor não vai usar mais, olha, o seu plexo cardíaco não está aí funcionando, o que vai valer isso aqui, ó, plexo cardíaco. Órgão, coração, ficou na terra. Mas eu vou atrás. E alguns processos de rejeição, após o implante do coração, existe muito processo obsessivo de entidades que não concordaram com a doação do coração. E vão atrás do coração. Quando ele se aproxima da criança que recebeu o novo órgão, esse órgão sente a presença do dono. Como ele viveu 30 anos com esse coração, quando ele
se aproximar do plexo cardíaco, o que vai acontecer naquele momento ali? Esse coração dispara, ou esse coração paralisa e aquela criatura tem um impacto. Porque o dono do coração, ele quer o coração de volta, mas ele não consegue arrancá-lo. Por ele querer o coração de volta, começa a pensar nos batimentos cardíacos que existem aqui. Se esses batimentos normais são de 70 ou 80, na presença do espírito pode chegar até 200 e o implantado desencarnar naquele momento. Imagine só. Por isso que a gente diz da seguinte forma: quem se matou não deve doar órgão. Não faça isso. Então, morreu alguém por suicídio, não faça isso. Porque essa atividade, a gente chama de atividade vital pós-morte, essa atividade vital continua. Porque no caso do suicida, ele não morreu para a justiça divina, ele está vivo. Sensações, percepções, sede, fome, ele vai sentir. Então, isso quer dizer o seguinte: a partir do momento em que essa pessoa recebeu um órgão de um suicida, vai haver rejeição imediata. Vai haver rejeição. Por quê? Ele leva um processo de materialização enorme para o plano espiritual. Quando chega do outro lado, o perispírito dele não é flexível, como uma pessoa que morreu de uma morte com suicida. O perispírito dele é compacto, é uma verdadeira pedra, rocha. Então, nesse sentido, se eu ligar esse implante aqui, ó, esse transplante aqui, para esse plexo, se ele tiver uma emoção inferior, o implantado também tem, imediatamente. Se o suicida tiver uma angústia lá, no vale do suicida, ela responde aqui também imediatamente. Isso mostra perfeitamente que a vida dele vai continuar. E que a morte que ele provocou por ele mesmo foi uma violação. Ele violou a justiça divina. E se ele violou a justiça divina, ele vai ter que responder por isso. E o que nós encontramos aqui nessa ligação de alguns espíritos que doaram seus órgãos naturalmente, antes de partir, é um esplendor de felicidade. Veja a diferença. Então ele diz: eu morri para o mundo espiritual, mas eu estou vivo no mundo material. Aquela pessoa que eu fiz a doação do coração, ela está vivendo, ela está trabalhando, ela constituiu família. Então, esses espíritos, imediatamente, a justiça de Deus cobre ele de luz. É o benefício que ele recebe pelo órgão doado. O anjo de guarda, no momento da morte, vem recepcioná-lo, o abraça e leva, porque a vida física dele continuou. Dentro do processo reencarnatório, a pessoa que recebeu o transplante de coração do espírito que doou espontaneamente, em vidas passadas poderão se encontrar e ser grandes amigos. Imagine só. Isso é o laço e a fortaleza do amor que une os espíritos dentro do benefício de seguir a vida material e seguir a vida espiritual. Coisa que muitas pessoas egoístas aqui na Terra não pensam de nenhuma forma. Seres humanos não devem tratar mal seres humanos. Vocês são da mesma espécie. E tem pessoas que têm o coração de pedra na Terra. Vê o outro sofrendo, não está nem aí para o sofrimento do outro. Nós não podemos ter esse comportamento antissocial, não. Temos que entender que ali tem uma alma, que pode ser que em vidas passadas foi os vossos filhos, ou foi algum esposo que lhe ajudou muito, e que agora está precisando de você. Amoleça o seu coração. Jesus espera isso de cada um de vocês que estão aqui. Se alguém mal magoou, seja flexível no seu coração. Não guarde nenhum rancor. Para que guardar rancor, me diga mesmo? O rancor é uma mala velha que se enterra. E para descobrir depois onde enterrou essa mala velha, olha, é complicado. Por isso que todo esse sentimento, ele vai mexer com a saúde espiritual do espírito. Já não estou falando de saúde física. Saúde espiritual do espírito. E quando mexe com essa saúde espiritual do espírito, ele pode reencarnar com diversas doenças circulatórias. Veja mesmo, doença circulatória, retenção de líquido,
nos membros superiores e inferiores, constante, que não tem explicação para a medicina material, mas quando a gente vai estudar os fatos, sabe qual foi? Rancor guardado, toxina lançada nos vasos linfáticos. Essas toxinas que foram lançadas no vaso linfático atingiam o perispírito do espírito. E quando atingiu esse perispírito, mesmo que ele receba um novo corpo, a doença vai estar arquivada como expiação e prova que ele passava. Quando ele vive uma existência de dores e de sofrimento, pagando a sua expiação e prova, retorna para o mundo espiritual mais uma vez. E nas câmaras de recuperação perispiritual, colocamos esses espíritos para tirar todas as toxinas, já que ele respondeu à prova. Tirando essas toxinas do perispírito dele, a gente percebe que alivia todo o sentimento que ele guardava. Está próximo para uma nova jornada. E numa nova jornada a gente percebe que aquilo que ele pediu como punição, agora ele volta regenerado, amando a todos, mas amando tanto que até com as plantas ele fala. Imagine só, como mudou através da punição de Deus e o amor de Jesus, a prova que ele pediu e a recepção da correspondência dele dentro do princípio ético que ele teria que responder pelo mal que ele fez. Ele responde. Portanto, todos vocês que estão aqui, que o coração de vocês seja o mesmo coração sagrado de Jesus. Muita paz para todos. Agradecer os estudos por todos os ensinamentos, né? E pedir a doutora Cristina que faça a finalização do trabalho. Maria Santíssima, coração de mãe, coração de amor. Nos fortalece, Maria, dentro do sofrimento do vosso filho. O sentimento do teu coração foi sentimento de amor. Em um instante, Maria, tivesse o sentimento de rancor e perseguição. Mãe da humanidade, mãe do universo, abraçar-se a todos os que machucaram Jesus, os que açoitaram Jesus, os que duvidaram de Jesus. Por isso, Maria, tu é a representação de todos os corações humanos, dentro do amor ao próximo como a si mesmo. Muita paz para todos. Com a prece feita pela doutora Cristina, damos por finalizados nossos trabalhos. Que Deus esteja com todos vocês.